A cada ano, no mundo, a indústria do vidro transforma montanhas de areia em mais de 150 milhões de toneladas de produtos cristalinos. Imagine uma cidade inteira, construída apenas com o vidro produzido em um único ano. Das janelas que nos isolam do mundo exterior, às delicadas fibras ópticas que transmitem informação na velocidade da luz, o vidro é um material fundamental. Mas como conseguimos transformar algo tão comum como a areia em objetos de tal pureza e resistência? Hoje, vamos ao coração de uma fábrica de vidro, onde testemunharemos uma incrível alquimia moderna. A jornada do vidro começa com a seleção cuidadosa de seus ingredientes. O principal, compondo cerca de 70% da mistura, é a areia de sílica de altíssima pureza. Ela precisa ser perfeitamente branca. Junto a ela vem o carbonato de sódio, que reduz a temperatura de fusão, e o calcário, que dá estabilidade e resistência ao vidro. A essa mistura adiciona-se vidro reciclado, o que economiza energia e recursos. Um trator gigante pega toneladas de cada ingrediente e os despeja em enormes silos. De lá, seguindo um comando do computador, eles vão para um misturador gigante. Dentro dele, todos os componentes são misturados até formar um pó perfeitamente homogêneo, chamado de composição. Agora, essa composição seca viaja para o coração da fábrica, o forno de fusão. É uma piscina enorme, do tamanho de uma casa pequena, revestida com tijolos refratários. Este forno nunca dorme. Ele funciona continuamente por anos, mantendo uma temperatura interna de 1.600 graus Celsius. A composição é despejada em uma extremidade do forno. Ao entrar nesse inferno, ela derrete instantaneamente, transformando-se em um rio espesso e laranja de vidro líquido. Esse rio flui lentamente por toda a piscina. Durante esse tempo, todas as bolhas de gás escapam e a massa se torna perfeitamente homogênea. E então, este rio de fogo brilhante flui para fora do forno e entra na invenção mais genial do mundo do vidro, o banho de flotação. É um longo túnel hermético, preenchido não com água, mas com estanho derretido. O estanho tem uma superfície perfeitamente plana, como um espelho. Como o vidro é mais leve que o estanho e não se mistura com ele, ele se espalha pela superfície, como óleo sobre a água, formando uma fita perfeitamente plana e lisa. A gravidade a torna perfeitamente nivelada por baixo, e a tensão superficial a deixa perfeitamente lisa por cima. A espessura da fita é controlada pela velocidade com que ela é puxada para fora do banho. Anualmente no mundo, são produzidos mais de 8 bilhões de metros quadrados de vidro float. Isso é o suficiente para cobrir todo o território do Chipre. Após o banho de flotação, a fita de vidro infinita, ainda muito quente, mas já sólida, entra em um longo túnel, chamado de túnel de recozimento. Esta é uma etapa crucial. Se o vidro esfriasse muito rápido, tensões internas colossais surgiriam, e ele ficaria frágil como um enfeite de Natal. No túnel de recozimento, que tem centenas de metros de comprimento, a temperatura do vidro é reduzida lenta e controladamente,
de 600 graus até a temperatura ambiente. Isso permite que as moléculas relaxem e remove todas as tensões. Da outra extremidade, sai uma fita de vidro perfeitamente transparente, plana e livre de tensões, que um cortador automático com um rolo de diamante corta em enormes chapas, chamadas de chapas jumbo. O tamanho delas pode chegar a 6 por 3 metros. Mas isso é apenas a matéria-prima, apenas uma camada do nosso futuro sanduíche. Para arranha-céus e aquários, o vidro comum é fraco demais. Por isso, essas chapas são enviadas para um treinamento adicional. Para tornar o vidro 5 ou 7 vezes mais forte, ele é temperado. A chapa de vidro entra em um forno, onde é aquecida a 620 graus, quase ao ponto de amolecer. Em seguida, é retirada instantaneamente, e jatos potentes de ar frio são soprados em ambos os lados. A superfície externa do vidro esfria instantaneamente e se contrai, formando uma carapaça resistente, enquanto a parte interna esfria mais lentamente. Isso cria tensões internas incríveis que tornam o vidro extremamente forte. Se tal vidro quebrar, ele se desfaz em milhares de pequenos cubos seguros e não em estilhaços afiados como punhais. Mas mesmo o vidro temperado é apenas uma camada. Para criar uma verdadeira armadura, usa-se o processo de laminação. Pegam-se 2 ou mais chapas de vidro e, entre elas, coloca-se uma fina película transparente de polivinilbutiral. Este sanduíche é enviado para um forno especial chamado autoclave. Lá dentro, cria-se alta temperatura e enorme pressão. Sob o calor e a pressão, a película derrete e cola firmemente as chapas de vidro em um bloco único e monolítico. Se tal vidro quebrar, ele não se estilhaça. Os fragmentos permanecem colados à película como moscas em uma fita adesiva. É assim que se fazem os para-brisas de carros e os vidros para arranha-céus. Para aquários, este sanduíche pode ser simplesmente incrível. Por exemplo, a espessura do vidro acrílico no aquário de Dubai atinge 75 centímetros. É quase 1 metro de espessura. Ele é composto por muitas camadas coladas entre si e é capaz de suportar a pressão de 10 milhões de litros de água. Finalmente, no vidro para arranha-céus é aplicado um revestimento especial. Em uma enorme câmara de vácuo, finíssimas camadas de metais, como prata ou titânio, são pulverizadas na superfície do vidro. Este processo, chamado de pulverização catódica, cria um revestimento de baixa emissividade, ou Low-E. Ele funciona como um filtro inteligente. No verão, reflete a radiação solar infravermelha para fora, impedindo que o ambiente se aqueça. E no inverno, ao contrário, reflete o calor dos aquecedores de volta para o cômodo, impedindo que ele saia. Isso permite reduzir os custos de aquecimento e ar-condicionado de um arranha-céu em 30% a 50%. E somente após todas essas operações complexas, quentes e precisas, a areia comum se transforma em uma armadura transparente de alta tecnologia, pronta para se tornar uma parede invisível entre o homem e os elementos. Da fábrica sai um painel de vidro enorme e perfeitamente limpo. É forte, mas ao mesmo tempo incrivelmente frágil a impactos pontuais e vibrações. Como transportá-lo intacto por centenas de quilômetros? Para isso, são usados caminhões especiais, que parecem estranhos esqueletos de metal. São os chamados in-loaders. Em vez de uma carroceria comum, eles têm um poço profundo no meio, e nas laterais 2 estruturas inclinadas, semelhantes a cavaletes gigantes. As chapas de vidro são colocadas nesses cavaletes quase na vertical, com uma leve inclinação.
Isso é feito para que o peso seja distribuído uniformemente e para minimizar a carga das vibrações da estrada. Cada chapa é separada da vizinha por espaçadores macios, e todo o pacote é firmemente fixado com dezenas de cintas e grampos hidráulicos. O motorista de tal caminhão é um verdadeiro craque. Ele o dirige de forma incrivelmente suave, evitando freadas e curvas bruscas. Anualmente, no mundo, são fabricadas mais de 2 bilhões de mesas, mas apenas algumas delas são verdadeiras obras de arte. Neste vídeo, mostraremos como, a partir de uma tábua irregular e rachada, nasce uma mesa única com flores vivas, congeladas em resina transparente como em âmbar. Você descobrirá por que essas cicatrizes da madeira não são escondidas, mas destacadas, e como as pétalas de papoula mantêm sua vivacidade por décadas. Mas o mais importante, um segredo espera por você, que não se encontra em nenhum workshop. Assista até o final e seja o primeiro a descobri-lo. Para tais mesas, os artesãos não procuram tábuas perfeitamente planas, mas sim lajes vivas, grandes cortes de tronco, muitas vezes com curvas naturais, rachaduras, cavidades e nós. As madeiras mais utilizadas são as nobres: nogueira, carvalho, bordo, freixo, acácia ou até mesmo madeiras exóticas. O principal é que a madeira esteja bem seca. A umidade não deve ultrapassar de 8 a 12%. Caso contrário, com o tempo, podem aparecer rachaduras ou deformações. Após a escolha da tábua, ela é limpa de casca, poeira e revestimentos antigos. Todas as rachaduras, cavidades e buracos não são disfarçados, mas, ao contrário, são cuidadosamente limpos e preservados, pois são eles que criam o padrão único da futura mesa. Muitas vezes, esses defeitos naturais se tornam a moldura para flores ou outros elementos decorativos, que são então preenchidos com resina epóxi. Para que a resina se assente bem e não haja bolhas, a madeira é tratada com selantes especiais ou resina líquida para preenchimentos finos. Isso fecha os poros da madeira e impede a saída de ar durante o preenchimento principal. Em seguida, a tábua é lixada, mas não nivelada até uma geometria perfeita. A borda viva, a ondulação natural ou até mesmo as rachaduras são mantidas. Essa irregularidade é o toque especial que torna cada mesa única. Como podem ver, é graças a essa preparação que as peças de tábua parecem orgânicas, interessantes e irrepetíveis. A base ideal para uma mesa em que as flores parecem flutuar em resina transparente em meio ao relevo natural da madeira. Durante o processo de produção de mesas únicas, o ar se enche com o cheiro de serragem fresca. A luz pousa suavemente sobre a textura da madeira, destacando cada nó, cada rachadura, que aqui não são escondidos, mas, ao contrário, exibidos como cicatrizes no rosto de uma pessoa experiente. O artesão, um homem com mãos que lembram milhares de movimentos, avalia a tábua em silêncio. Ele pega a lixadeira. Seu zumbido lembra as manhãs em que a cidade ainda dorme, mas a oficina já vive sua própria vida. A superfície fica cada vez mais lisa. Os dedos deslizam sobre a madeira, captando irregularidades microscópicas. O artesão trabalha sem pressa, mas com confiança, como se cada movimento fosse parte de algum ritual antigo. Sobre a mesa, ao lado da tábua, são colocadas flores vivas, delicadas margaridas, papoulas vibrantes, pétalas que até recentemente tremiam ao vento. Elas são dispostas na superfície, buscando a composição ideal, como um artista que cria um quadro com o que a natureza lhe deu. Cada flor é uma pequena história de verão, capturada em um instante.
Para que as flores em mesas de resina epóxi pareçam vibrantes e vivas, elas são preparadas com um cuidado especial. Afinal, a beleza e a durabilidade da composição dependem disso. Primeiro, são escolhidos os exemplares ideais: peônias, margaridas, papoulas, lavanda, rosas ou quaisquer outras que mantenham bem a forma e a cor. É importante que as flores estejam frescas, sem sinais de murcha ou danos, pois até uma pequena mancha ou uma pétala quebrada se tornará visível sob a resina transparente. Em seguida, as flores são cuidadosamente cortadas, deixando o comprimento necessário do caule, ou removendo-o completamente, dependendo do design. O método de secagem mais popular e eficaz é o uso de sílica gel. As flores são dispostas em um recipiente de plástico ou vidro e cobertas com sílica gel, de forma que cada flor fique completamente coberta e não toque nas outras. Se houver muitas flores, elas são dispostas em camadas, cada camada coberta separadamente com sílica gel, para evitar deformação. O recipiente é bem fechado e deixado em um local seco por um período de 5 a 14 dias. O tempo exato depende do tamanho e do tipo das flores. A sílica gel extrai toda a umidade, preservando a forma e a cor das pétalas da maneira mais natural possível. É por isso que as flores, após essa secagem, parecem recém-colhidas e não perdem sua vivacidade mesmo sob uma camada de epóxi. Às vezes, para flores pequenas ou ervas, usa-se a prensagem. Elas são colocadas entre folhas de papel, sob uma prensa, mas este método é mais adequado para composições planas, de herbário. Após a secagem, as flores são cuidadosamente retiradas da sílica gel, o que pode ser feito com uma pinça. Em seguida, os resíduos de grânulos são sacudidos e elas são deixadas para descansar ao ar por algumas horas, para garantir que não restou umidade. Depois, as flores estão prontas para serem colocadas no molde da mesa. São dispostas na tábua ou em um molde especial, buscando a composição ideal, e só então são cobertas com resina epóxi. O artesão mistura a resina epóxi, transparente como a névoa da manhã sobre o rio. Ela escorre lentamente para o molde, envolvendo as flores, como se preservasse sua beleza por séculos. O ar se enche com um leve cheiro químico, mas é o cheiro da criação, não da destruição. A resina se espalha em uma camada fina, cobrindo tudo o que está abaixo dela com uma película espelhada. O artesão observa atentamente para que não reste nenhuma bolha, pois até a menor delas pode arruinar a transparência perfeita. Quando a resina endurece, começa uma nova etapa, o lixamento. A poeira cobre tudo ao redor, mas sob as mãos do artesão, um espelho gradualmente aparece, no qual se refletem a luz das lâmpadas, as sombras das flores e até o brilho de seus olhos. A mesa pronta é uma lembrança do verão, fixada em madeira e resina. É um pedaço da natureza, que você pode colocar em seu quarto, tocar a qualquer momento. É fria e quente ao mesmo tempo, pesada. Cada rachadura, cada flor, está em seu lugar, como se assim tivesse sido planejado pela própria natureza. O artesão passa a mão pela superfície, acena com a cabeça em satisfação. Ele sabe, esta mesa é única no mundo. Nela não há nada de acidental. Tudo é resultado de paciência, experiência e amor pelo ofício. E mesmo que amanhã ele faça outra, ela será completamente diferente, porque a madeira, as flores e o humor nunca se repetem. A principal demanda por estas mesas únicas é formada pela popularidade no setor hoteleiro
e de restaurantes, na construção residencial, bem como pelo crescente interesse em produtos artesanais e únicos. Dentre toda a gama de produtos de resina epóxi, as mesas com flores ocupam um nicho notável como objetos de arte que combinam funcionalidade e estética. Os clientes, muitas vezes, escolhem as próprias flores e o design, o que torna cada peça única. A combinação de diferentes plantas permite criar efeitos multicamadas, imitar uma paisagem ou um buquê. A paleta de cores depende do tipo de planta. Tons de azul e roxo se preservam melhor, enquanto amarelos e vermelhos podem desbotar um pouco. Quanto mais textura, como musgo ou gramíneas, mais interessante o produto fica na espessura da resina.